Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre aminoácidos, ligações peptídicas, formação de proteínas, estruturas dessas proteínas, enzimas e inibição enzimática. Vamos lá? Que nós chamamos de aminoácidos. Aminoácidos são moléculas orgânicas onde eu tenho 4 ligantes diferentes no átomo de carbono. Um átomo de carbono está ligado a um grupo ácido, a um C-OH, a um grupo amina e também ao restante de uma cadeia carbônica de tamanhos variados. O que modifica, o que diferencia uma cadeia de aminoácido em relação a outro aminoácido é exatamente essa cadeia lateral. Então, nós temos basicamente 20 tipos de aminoácidos que são utilizados na construção de proteínas. Quais são os tipos de aminoácidos? Nós classificamos os aminoácidos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Aminoácidos não essenciais são aqueles que nós conseguimos produzir no nosso corpo. Então, o ser humano tem a capacidade de produzir esses aminoácidos. Aqueles que nós chamamos de não essenciais, eu produzo. E os essenciais? Os essenciais eu não consigo produzir. Então, eu preciso adquirir esse aminoácido através do alimento. Ele vai vir para mim pela alimentação. Então, vai depender do que eu vou comer para ter esse aminoácido. Entre os aminoácidos chamados de não essenciais, eu ainda tenho aqueles chamados de condicionalmente essenciais. O que é isso, Renata? São aqueles aminoácidos que eu consigo produzir contanto que eu não esteja em condições de estresse, eu não esteja doente, eu não esteja com algum distúrbio biológico. Se eu tiver com algum distúrbio biológico, esse aminoácido que é não essencial, ele passa a ser condicionalmente essencial. Traduzindo, eu vou precisar, naquelas condições, por eu estar doente, por eu estar muito estressado, eu vou precisar adquiri-lo através da alimentação, do mesmo jeito que eu faço com os aminoácidos essenciais. Dos aminoácidos essenciais, você conhece ou já viu em alguma prateleira de farmácia, de alguns nutrientes em supermercados, né? Reposição de alimentos. Você já deve ter ouvido falar dos famosos BCCA, que são nada mais, nada menos do que aminoácidos essenciais e que têm cadeia ramificada. Cadeia carbônica apresenta ramificação. Eles são muito vendidos em lojas de suplementos de alimentos, principalmente para pessoas que fazem muito exercício físico, muita atividade física, para reposição desses aminoácidos. Mas, Renata, para que eu preciso desses aminoácidos? Eles são fontes principais, são os tijolinhos para a produção das proteínas. Pensando na classificação dos aminoácidos pela cadeia lateral. Então, preste bastante atenção que a cadeia lateral está sendo destaque em cada molécula de vermelho. Então, eu posso classificar os aminoácidos como sendo polar ou apolar, como sendo ácido ou básico. O que vai diferenciar? Então, vamos prestar atenção primeiro na apresentação dos que estão ali de amarelo. Observe que a parte vermelha de cada estrutura, como por exemplo a glicina, a leucina, nessa parte vermelha, na maior parte das vezes eu tenho uma cadeia carbônica, ou se eu tenho algum heteroátomo, algum átomo diferente de carbono, ele está preso, fixo entre carbonos. Isso faz com que ele distribua a sua eletronegatividade em relação a toda a cadeia carbônica. Então, faz com que essa molécula seja chamada de uma molécula apolar. Agora, observe a parte de verde. Toda a parte que cada molécula está de vermelho, eu tenho algum átomo mais eletronegativo. Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre. Isso faz com que estes materiais, essas moléculas, apresentem polaridade nessa parte da estrutura. Então, olhando na cadeia lateral, eu tenho esses heteroátomos livres, onde a sua força de eletronegatividade está bem atuante
Então, podemos dizer que ela está bem atuante e é visível a gente observar isso. Olhe agora o que nós chamamos de aminoácidos ácidos. Observe a parte vermelha. Eu tenho na parte vermelha sempre uma estrutura, que eu tenho um carbono ligado a uma dupla O, OH. Se dupla O, OH no mesmo carbono, quer dizer, uma carbonila e uma hidroxila no mesmo carbono, é característica de ácido carboxílico, função orgânica ácido carboxílico. Obviamente, esses aminoácidos, então, serão chamados, classificados de ácidos. E aqueles que são básicos, observe ali de azul, os básicos são aqueles em que eu tenho na cadeia lateral um grupo substituinte do tipo amina. As aminas são chamadas, então, de estruturas básicas. Bom, pensando, então, na estrutura dos aminoácidos, qual é a função desses aminoácidos? São os nossos tijolinhos que vão construir a nossa cadeia de proteína. Maravilha! Como que eles vão se unir? A união entre eles acontece a partir de uma ligação que nós chamamos de ligação peptídica. Então, a ligação peptídica nada mais é do que a junção de aminoácidos de forma que, quando eles se unem, liberam uma hidroxila de uma das cadeias e um hidrogênio da outra. Sempre vai sair, observe na representação gráfica que está das moléculas que estão do lado esquerdo do slide. Observe que está saindo a retirada do OH do grupo carboxílico, né, da onde eu tenho ali o C-OH, eu tiro o OH ali do grupo carboxílico e eu tiro um hidrogênio do grupo amina do outro aminoácido. Então, sempre vai acontecer, sai um OH de um dos aminoácidos e sai o H do outro aminoácido, formando então a molécula de água. Então, esse processo de retirada da molécula de água e junção de dois aminoácidos, unindo dois aminoácidos, eu chamo de ligação peptídica. Quando eu tenho a junção de até 100 aminoácidos, nós chamamos a molécula como sendo um peptídeo. Quando eu tenho acima de 100 moléculas, chamamos então de proteína. Observe a estrutura das proteínas. As proteínas elas podem ser classificadas em 4 estruturas: primária, secundária, terciária e quaternária. O que está diferenciando uma das outras? A posição da estrutura das moléculas. Imagine aí aproximadamente mais de 100 aminoácidos unidos, formando o que nós chamamos então de proteína. Essa proteína, ela não vai ficar linear, ela não vai ficar parecendo um espaguete dentro de um pacote. Então, consequentemente, a tendência natural é que ela vá se espiralar por aproximação, muitas vezes, de átomos que são mais polares, atraindo e formando essa estrutura em forma de espiral. A essa estrutura, então, eu chamo de estrutura secundária. Muitas proteínas, elas têm a possibilidade de se enovelar conforme o seu tamanho. Ela não só faz essa estrutura secundária, mas ela pode enovelar-se. Agora, imagine dentro de uma célula que eu possa ter várias proteínas que foram produzidas de uma vez só. Então, uma embaralhar na outra, atrair parte da outra, aí eu falo então de uma estrutura enovelada quaternária. Então, são essas as possibilidades de eu encontrar as proteínas dentro do meu organismo. Quais são as principais funções das proteínas? Ok, que eu entendi que aminoácidos se unem para formar proteínas. Proteínas podem formar, na maior parte das vezes, enovelados de várias proteínas, né? Uma enovelando na outra. Mas quais são as funções? Bom, as proteínas têm função de catalisadores, têm função estruturais, então são a partir das proteínas que eu tenho a formação do colágeno, que eu tenho formação da membrana lipoproteica ao redor das células. É a partir delas que eu tenho, por exemplo, o armazenamento de ferro, né, que é usado no que nós chamamos de ferritina, essa é a ferritina ou o transporte férrico. Nada mais é do que a utilização dessas proteínas para a fabricação da hemoglobina, que é um dos principais
papéis para nós da proteína, a formação de células. Ela forma, além disso, hormônios, que nós chamamos de hormônios peptídicos, e também são responsáveis para a produção de anticorpos, é a imunoglobulina. Na verdade, cada célula, por exemplo, do meu músculo precisa de proteína. Estou dando um exemplo de músculo porque você já deve ter ouvido falar muito dessa história. Ah, fulano começou a malhar, ah, ele quer aumentar o músculo, ah, mandaram ele comer bastante proteína. A intenção ali é fontes de aminoácidos essenciais que sejam utilizados para a produção de novas células. Essa seria a função ali, na hora que uma pessoa que está malhando, que quer aumentar a massa muscular, eles falam para ele comer bastante proteína. Ok, e o que são essas enzimas? Enzimas são chamadas de catalisadores biológicos. O que é isso, Renata? Um catalisador é uma molécula que ajuda a quebrar ligações de outra molécula. Então, o papel principal de um catalisador é ajudar a romper ligações para formar novas ligações. Não adianta eu comer um alimento e achar que, na base da brincadeira aqui, vou falar para você entender. Não vai ser eu comendo lá um pedaço de torresmo, que esse torresmo vai cair na minha corrente sanguínea e vai ser aproveitado para produzir células para mim. O meu sistema digestivo, as bactérias que vivem lá no meu intestino vão ajudar a quebrar essas ligações, pedaços dessas moléculas vão ser jogadas para a corrente sanguínea e as enzimas têm a função de ajudar a quebrar essas ligações para que eu consiga, para que minhas células consigam aproveitar essa matéria-prima para a produção de novas células, para a produção de células do meu corpo. Então, os catalisadores biológicos são catalisadores, quer dizer, função de quebrar ligações, ajudar a acelerar a velocidade da reação química, biológico porque está acontecendo dentro de um organismo vivo. Eles têm alto grau de especificidade. O que é isso? Um catalisador, uma enzima catalisadora, ela tem um papel em específico. Ela não vai atacar todos os tipos de moléculas e nem vai servir para todas as áreas do meu corpo. Cada uma tem a sua estrutura, tem a sua função e vai atacar uma determinada molécula, um determinado substrato. Ela só vai se unir a um certo tipo de substrato ou molécula. Ela tem a sua importância, obviamente, né? Para onde a gente tem comentado que o maior papel é poder fazer a degradação das moléculas nutrientes, né? E isso vai servir para nós de matéria-prima ou até mesmo de energia para que as minhas células consigam trabalhar. Quando eu penso no alimento, ele tem duas funções para mim, uma função energética e a outra de matéria-prima para a formação de novas células. Quem são os que nós chamamos de inibidores enzimáticos? Bom, do mesmo jeito que eu tenho enzimas que podem trabalhar, eu tenho outras moléculas que podem frear. Então, nós chamamos de inibidores enzimáticos qualquer molécula que vai reduzir a velocidade da reação da enzima, para que ela consiga trabalhar de forma mais lento, para que a minha reação aconteça de forma mais devagar. Então, nós temos o que nós chamamos de inibidores enzimáticos reversíveis e inibidores enzimáticos irreversíveis. Desses inibidores, os que nós chamamos de reversíveis, eles podem ser classificados como competitivos, não competitivos e incompetitivos. Repare nos desenhos que eu estou apresentando para você. Quando eu tenho uma enzima, ela vai adicionar esse substrato, ela vai interagir, ele vai aprisionar, se ligar a esse substrato para ajudar a fazer com que a ligação química se rompa com mais rapidez e, obviamente, a velocidade da reação química aconteça mais rápido. Quando eu tenho um inibidor competitivo, ele entra no lugar do substrato. Então, ele tampona a enzima, ele segura a molécula, ele que interage com a molécula da enzima, não permitindo que ela vá interagir com o substrato, com a outra molécula. Consequentemente, se a função dela era entrar em contato com aquela molécula do substrato para quebrar ligações mais rápido, ele não vai conseguir, porque eu tenho um inibidor ligado a ela. Então, é como a gente chama de mecanismo chave-fechadura. Eu não tenho como interagir o substrato naquela enzima, visto que a minha enzima
já interagiu com o inibidor. O que eu chamo de inibidor não competitivo é aquele que distrai, distorce o papel da enzima. Como assim, Renata? Ele vai agir, ele permite que a enzima interaja com o substrato, mas ele também interage de uma forma que a enzima perde o seu poder de ação. Então, ele também vai interagir de uma maneira grosseira, como se ele ligasse de forma lateralmente, deformando a estrutura da enzima e não deixando que essa enzima haja com a sua potência total. E eu tenho o que nós chamamos de inibidor incompetitivo. O que é um inibidor incompetitivo? A minha enzima se interage com o substrato, mas o inibidor competitivo vai lá e tampa de uma maneira grosseira, ela entra em ligação, ela faz uma ligação com a enzima, não permitindo que o substrato se descole ali. Então, consequentemente, eu não consigo fazer com que haja uma quebra de ligação mais rápida da molécula do substrato. O catalisador, então, que é a enzima catalisadora, não vai conseguir agir sobre aquela estrutura. Entre exemplos de inibidores enzimáticos, podemos falar de medicamentos que são muito aplicados para nós, né, no nosso dia a dia, como por exemplo o omeprazol, que ele é muito usado para inibir a produção do ácido clorídrico, evitando problema de úlcera e refluxo. O tamoxifeno, que inibe a ação da ligação do hormônio estrogênio aos seus receptores, isso é útil no tratamento do câncer de mama. E o outro, por exemplo, o captopril, que vai agir em cima da angiotensina, inibindo assim essa enzima de conversão da angiotensina que é usado no tratamento de hipertensão. Esses são alguns dos exemplos, né? Nós temos vários, diversos exemplos de inibidores enzimáticos que podem ser aplicados. A área da saúde tem vários na forma de medicação. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho sobre esses assuntos e bons estudos para vocês.